Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Laudete Caicoschi e esse vai ser o meu primeiro vídeo aqui para o YouTube. Então, como muitos dos meus seguidores lá do Instagram me pediram, eu vou gravar esse espantalho. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, o linkzinho de acesso ao meu Instagram vai estar aqui na descrição. E lá, obviamente, você vai ver muito das minhas ideias, porque eu trabalho com muita peça de jardim, placas, esses recortes, já fiz recorte de alguns personagens, tipo abelha, anjos. Então, corra lá no Instagram, me segue para você ir acompanhando as ideias. E esse vídeo vai ser gravado em duas partes. Então, já para você ficar atento, né, para assistir a primeira e a sequência, né, que vai ser o acabamento desse espantalho. Para fazer essa peça, você vai precisar de alguns materiais. Eu vou começar com a tico-tico, que se acaso você não tiver essa ferramenta, você pode usar um serrote. Aí a gente vai usar escova de aço para limpeza da peça, lixa, martelo, os pregos, luva, um tecido para limpeza, as tintas, que são os vernizes de sua preferência. Aí tem tinta preta, tem goiaba queimada, cerâmica, pele, amarelo ouro, verde esmeralda, verde maçã, branco, azul marinho, um cenoura, que é uma espécie de um laranja, um marrom, que é o rústico da acrylex, e um amarelo ocre. Também você vai precisar de água e algumas madeiras velhas para você confeccionar a sua peça. E acompanhe o vídeo até o final, porque no vídeo tem também algumas dicas a mais. E se você não conseguiu anotar todos os materiais, essa receitinha vai ficar aí na descrição do vídeo. Então, talvez você escute alguns barulhinhos aqui da rua, porque tem uma rua bem pertinho, mas os primeiros passos eu vou gravar aqui fora, porque a gente vai fazer um pouquinho de sujeira, um pouquinho de pó. Então, eu vou começar colocando a minha luva, porque eu vou trabalhar com a escova de aço e às vezes tem perigo de furar o dedo, né? Eu já peguei essa madeira velha, você pode usar uma tábua bem velha para fazer. Aí você vai passar a escova de aço em toda a peça para tirar essa sujeirinha aqui. Essa tábua estava jogada, eu achei até lá na rua, estava jogada, ela tem um pouco de cimento, um pouco de terra. Aí a escova de aço tira tudo, não tem necessidade de eu lavar com água, porque agora no inverno, que aqui é bem frio, demora a secar. Então eu só vou fazer isso. E até ele acaba abrindo bastante o poro da madeira, que vai dar aderência à minha tinta depois, com a escova. E essa tábua, ela tem bastante furinho de cupim. Aí o que eu faço? Antes de tudo, eu deixo ela de molho, envolvida num plástico com gino cupim. E daí mata todo o bichinho, porque a tábua é fina e com o calor, às vezes eu deixo até no sol, ele acaba impregnando a madeira e o bichinho acaba morrendo. Pode ser óleo diesel também com gino cupim que elimina o cupim. Então, como é uma peça rústica, não tem problema ela ter esses detalhes estragados, ter os furinhos de cupim, porque até ela vai dar uma personalidade a mais na peça. Aí eu limpo bem as bordas também, porque as bordas também ficam sujas. Ó, pode ver que já vai voando o pó ali, sai bastante poeira. Se você quiser fazer com lixa, também dá. Eu uso a escova de aço para tirar os excessos que ficam entre essas partezinhas, assim, estragadinhas. Aí ela sai toda sujeira. Mas pode ser só lixa, ou você pode lavar bem ela e depois deixa secar no sol. Aí eu tiro bem o pó. Aqui essa borda ficou ainda suja. É muito bom essa escova de aço para essas coisas mais rústicas. Olha só o estado que tá essa madeira, que às vezes você olha uma madeira dessa jogada aí por aí no lixo, e você fica com receio de juntar. Eu não tenho medo, não tenho vergonha, não tenho receio de nada. Porque eu sei que dá para fazer uma peça maravilhosa com uma tábua velha dessa.
E ela tá bem suja. Ó, mas sai tudo, a telha abre um pouquinho o poro da madeira. E não tem segredo, pessoal. É só vocês ter força de vontade. E pensa só como fica prazeroso a gente poder reaproveitar um material desse que iria ser descartado para fazer essa maravilhosa peça aqui. E daí enfeitar o jardim. Agora a gente vai entrar, porque eu já tenho toda a peça limpinha, não fiz sujeira dentro da minha casa. Se você mora em apartamento, faça dentro do tanque e derruba toda a poeirinha dentro do tanque, depois só joga uma aguinha e vai ficar limpinho. Né? Claro que você não vai fazer estoque de madeira como eu, porque se você conhecesse o meu ateliê e o meu estoque de peças, janelas, tábuas, porque de repente dá um clique e você quer fazer tudo. Então convida aí teu amigo já para seguir o meu canal, porque a partir dessa peça nós vamos fazer muito mais. E vamos lá para dentro, para agora a gente começar o processo. Dá só uma olhada o tamanho que tem esse espantalho. Quando você for fazer aí, eu mais ou menos vou medir o tamanho que tem essa tábua para você se orientar. Se você achar uma tábua talvez mais curta, não tem problema, que daí você vai diminuir o tamanho da cabeça para ficar proporcional. Então, ela tem aqui aproximadamente, tem 1,42, mas pode ser com 1,5. E aqui a largura da tábua desse espantalho tem, vamos dizer que tem 16, tem 16,5. E aqui também. Então, eu acho que até são irmãs essas tábuas aqui, agora que eu percebi. Acho que foi cortado no meio e eu peguei os dois pedaços semelhantes. Então, essa também vai ter a mesma altura, tem 1,42. É só para você acompanhar o tamanho que tem esse, porque senão vocês vão me perguntar depois, para vocês ficarem bem informados. Então, aqui na cabeça, tem a medida do topo do chapéu até o pescoço, que aqui tem uma pinturinha atrás desse cachecol, onde termina a cabeça. Então, do topo do chapéu até o... vou dizer que aqui é o queixo do espantalho, nem é o pescoço, é o queixo do espantalho. Tem 34 centímetros, do topo do chapéu até o queixo do espantalho. 34 centímetros, do topo do chapéu até a aba, tem 20 centímetros. Mas isso não tem precisão de você acompanhar 100%. Né? Você pode modificar um pouquinho. Então, do topo do chapéu até aqui, vou colocar 19 centímetros. Porque tem umas partes que ele fica um pouquinho... Ó, aqui já é a mais, isso aqui é 21. É porque eu coloquei ele meio na diagonal, assim, sabe? Aqui na cidade diz que esse, quando a gente chama enviesado, é de xerém. Mas enfim, só para fazer um pouquinho de brincadeira com você. Então, aqui da aba até embaixo tem 14. Ao todo 35, até o final da aba 19 e da aba até o final aqui, que é o queixo, 14 centímetros. Só para você se orientar o espaço que eu tenho aqui. Aqui, onde termina o queixo, até ao final da blusa tem 43 centímetros. Não precisa você seguir essa medida exata, tá? E aqui de calça, você pode fazer até mais comprido. Eu não fiz tanto porque a minha tábua terminou aqui. Mas aí, para colocar no jardim, eu coloco uma estaca e uns vasos embaixo que ele disfarça bastante. Então, até aqui deu 65, que é o tanto de perna. E a abóbora, dessa alcinha aqui da abóbora, do talinho da abóbora, até o final dá 50 centímetros. Essa abóbora também não tem necessidade de ser da mesma largura da tábua do espantalho. Pode ser até um pouquinho mais estreita ou pode ser mais larga também. Você também pode colocar uma abóbora do lado do outro. Uma abóbora mais alta e uma abóbora mais baixa. Mas você vai usando a criatividade.
E o braço aqui tem 39 centímetros, mas pode ser com 40. E daí eu dei cortei em formato de V aqui, que eu vou desenhar lá para você ver, para o braço ficar um pouquinho dobrado, porque aqui nesse prego eu penduro um vaso. E daí, como o outro braço eu não quis poluir demais, mas você pode colocar 2 braços desse, eu só coloquei a mão, como se ele estivesse segurando assim por baixo do vaso. E deu uma impressão bem legal. E esse aqui é uma juta, que você compra em casas de armarinho, ou lojas que vendem tecidos, que é fácil de achar. Lá no interior a gente chama isso de estopa, que antes vinha o feijão dentro desses sacos assim, que é bem desse material, mas é uma juta. Então eu vou riscar agora. Como eu tenho as medidas, eu risco no olho. Mas como eu tenho as medidas e eu vou mais ou menos seguir a medida para te orientar, eu peguei um giz para riscar a tábua. Então, digamos que aqui vai ficar o pescoço, né? Já segue aqui o mesmo direcionamento, aí você vai medir, né? Que eu tinha falado já as medidas, quando começa a assistir o vídeo, você já vai anotando no papel. Aqui vai ser a cintura do meu espantalho, só para eu ter uma ideia até onde que eu vou vir com essa cor, né? Porque daí você vai trabalhar as cores. E aqui, percebe que o topo do chapéu, ele é mais fino. Então, eu vou recortar um pouquinho aqui, que você já vai deixar riscado. E mais ou menos demarcar onde vai ser o rosto. Então, aqui vai ser o rosto. Então, aqui a gente vai pintar de uma cor, outra cor e outra cor. Só para você saber. E aqui tem essa entradinha, até deixa eu tirar esse... Olha só, ele tem um recorte que eu só peguei a tico-tico e recortei aqui, ó. Para fazer essa marcação. Vamos dizer que aqui eu vou fazer um Vzinho recortado, que vai dar o formato desse ombro ali. E o rostinho, para dar essa afinada no rosto. Então, aqui a gente vai recortar com a tico-tico, toda essa parte aqui, ó. Olha só como é fácil, você nem precisa se prender demais, assim, que às vezes fica apavorado ou preocupado em cortar demais ou de menos, não tem problema se você de repente vacilou ali, porque vai ficar o cachecol e ele vai esconder todo o defeito. E até porque não tem problema ficar com um detalhe a mais ou a menos, que essa é uma peça rústica, então acho que não vai ficar muito preocupado com se acertou ou se errou, porque no final vai dar tudo certo. Eu achei essa madeira bem rústica aqui pra gente fazer essa aba do chapéu. Essa foi um pedaço de madeira no meu recorte que sobrou, talvez se sobrar alguma coisa aqui, mas acho que não vai sobrar. Talvez da abóbora. Isso aqui acho que é até a sobra da abóbora, que eu preguei aqui na aba. E eu achei essa madeirinha que já tem essa textura que eu amo. Olha só que coisa mais linda isso aqui, essa textura. Até um porta-chave daria para fazer desse aqui, passar um betume com uma cera. E uns ganchinhos tá perfeito no porta-chave. Então eu vou usar para fazer a aba, só corto com a tico-tico aqui depois. Ah, eu não medi aqui para você o tamanho da aba do chapéu. Ó, aqui dá 30, vamos dizer que tem 35, aqui em cima tem menos, mas aqui embaixo dá bem certinho 35. Porque essa aba, da maneira que ele tá e do tamanho que ele tá, ele ficou bem proporcional, assim, olhando na visão que eu tenho aqui presente na peça. Então, para não ficar tão curtinho. Então, esse tamanho ficou perfeito. Então, agora eu vou cortar. Pessoal, vou começar a cortar agora. O que as pessoas também sempre perguntam ali no Instagram. Que marca que eu uso. Então, eu tenho essa marca da Makita, essa tico-tico. E ela tem umas serrinhas, que ela tem o dente maior ou menor. Eu nem vou trocar a serrinha, porque é uma madeira grossa, mas se quiser cortar bem certinho, que ele não estoure muita madeira, você troca a serrinha e coloca uma serrinha fina. Então, eu vou cortar aqui. Então, não tinha condições de fazer esse vídeo lá fora, porque aqui tá muito frio. Então, acho que você vai cortar ou fazer sujeira aqui dentro, mas não tem problema não. Depois é para mostrar para você mesmo. Então, eu vou cortar agora.
Você pressiona bem, se tiver uma amorça para prender a madeira, melhor ainda, mas acho que faz aqui no pau a pique mesmo. Então você pressiona a madeira para não dar muito atrito, não tremer muito, pega, pode ser até um banquinho, não precisa ser a mesa. Eu tô fazendo na mesa para que eu consiga filmar melhor aqui para você. Percebe que ele vai dando atrito, porque eu trouxe ela muito para fora. Então eu vou encostar um pouco mais aqui, essa mesa também tá um pouco bamba, mas firma bem que dele não dá esse atrito. Então, pessoal, vocês perceberam que dá muito atrito essa peça. Como ela é comprida, vocês têm que colocar numa posição que fique bem colocada, segurar firme a madeira, porque dela não dá esse atrito. Esse atrito, ele me atrapalha no corte. Então, eu vou cortar a aba do chapéu e eu vou mostrar você fazer só esse vinco aqui, tá? Eu já volto. Então, eu cortei o chapéu, a pontinha lá do chapéu. Agora vamos cortar essa parte aqui do ombro e um pouquinho aqui da cabeça. E eu baixei a peça, vou colocar o pé em cima para segurar a tábua. Facilita bastante fazer isso. Então aqui eu parei, porque eu vou vir daqui e encostar no recorte, porque você não vai conseguir fazer a curva e eu quero deixar esse vinco assim como se fosse um triângulo. Então eu venho de cima para baixo agora, chegando a esse final do recorte. Olha só. Aqui deu a impressão que não tá arredondado o rostinho. Aí eu posso tirar só o fininho aqui, ó, com a tico-tico. Aqui também eu já deixei até riscado, ó, para tirar um pouco mais. Que daí a cabeça ela não fica igual ao corpo, ele fica um pouquinho mais delicado. Eu já aproveitei e vim até em cima. Agora vamos fazer o outro lado. Então eu vou acelerar o vídeo nos cortes, né, para ficar um pouquinho mais rápido para você não gastar o seu tempo assistindo, ok? Então ficou pronto um pedaço do nosso espantalho, olha só que legal. E a peça é muito, muito, muito detonada, mas eu sinto que ela tem uma resistência, então ela vai durar bastante tempo no meu jardim. Então essa parte está pronta, agora a gente vai fazer o braço. Pessoal, olha só, aqui desse lado achei uma tabuinha mais fina. Para facilitar o corte, vocês podem até usar uma tábua grossa para fazer o braço, não tem problema, porque esse aqui eu fiz com a mesma espessura de tábua, mas pode ser a fininha. Então lembra que a gente mediu o braço lá e tinha dado mais ou menos 40 centímetros? Eu medi para você conseguir fazer aí sem ficar com nenhuma dúvida. Então, mais ou menos esse tamanho aqui. Aí, como a gente tem ele, meio que o braço tá dobrado, eu vou riscar, já deixar pronto. E deixar a mãozinha já riscada. Então, essas duas partes, mais ou menos, elas têm o mesmo tamanho. Você só vai fazer como se estivesse fazendo um triângulo aqui. E deixa a mãozinha como se fosse, digamos, a metade de um círculo. Mas que fique assim, mais oval do que redondo, a mão. Só para você não se perder.
Tá, eu risquei o braço, daí agora vamos cortar, e já vou deixar a abóbora riscada também. Então, vamos riscar a abóbora. A abóbora tinha 50 centímetros, mais ou menos. Então, aqui é aquela alcinha dela, que é o que fica ligada ao cipó. Eu só vou fazer como se eu estivesse fazendo uma vírgula para fazer a demarcação. E um pouquinho desse canto só eu vou tirar, não precisa mais nada. E vou cortar essa parte com a tico-tico. Como a madeira é fininha, vai ficar fácil. Eu já vou deixar a folha desenhada. Depois aqui a gente faz umas florzinhas. Sabe, aquela ansiedade, já quer fazer tudo, mas não tem necessidade. Isso é eu falando, né? Vocês vão acompanhar agora uma série de vídeos que eu vou fazer. E vocês vão ver o meu estilo de ser, é assim mesmo. Então agora eu vou cortar o braço, não cortar o braço assim, sabe? Mas vamos tacar-lhe a serra no braço. Então, pessoal, eu parei, troquei a serra, porque essa madeira é muito fininha. E daí com a serra mais grossa, ela deixa toda estilhaçada as bordas do nosso recorte. Então, eu coloquei uma serrinha com os dentinhos bem fininhos. Dá uma observada ali na serrinha. E agora sim, agora vai ficar legal. Aí você pode já começar a partir de onde você parou ali. Eu mudei para a cadeira, porque daí eu posso apoiar meu braço sobre a peça, ela dá menos atrito. Como a gente não trabalha com isso, eu não sou marceneira, para fazer algo dessa forma, a gente se vira como pode aqui. Ficou ainda um pedacinho, mas esse aqui é bem fácil de tirar. Pegou bem em cima do furo do prego, mas esses detalhes, a gente passa uma lixa, ele vai fazendo parte do trabalho. Então, com a lixa fina, ficou bem mais fácil de recortar. Essa é uma madeira velha. Olha só o que os cupim fazem dentro da madeira. E daí, se você tem medo que vai passar algum bicho, porque essa madeira, ela já não tem mais cupim. A gente deixa de molho no veneno, como eu havia falado do início. Vamos para o recorte da abóbora. Prontinho. Todas as peças recortadas. Ainda falta a aba do chapéu. Tinha dado 35. Então, a gente vai cortar uma ponta. Estamos com todas as peças cortadas. Aqui, se você não quiser pintar folha, você pode recortar uma folha de madeira e a gente amarra com arame pendurado. É uma ideia, mas eu vou fazer pintada. Então, nessa parte vai ser a mão
E aqui a gente vai passar tinta do braço. Vamos achar uma lixa, agora eu vou passar uma lixinha ao redor, tirar todos os ásperos, deixar a peça impecável aqui para não machucar os dedos, para não gastar o pincel, tirar um pouco dessa porosidade. E logo eu volto. Então eu peguei uma lixa 80. As minhas lixas eu reutilizo, porque aqui na minha cidade tem muita empresa de fábrica de móveis, então eu sempre ganho muita lixa. Mas essa é uma número 80. Precisa ser um pouquinho grossa, porque senão ela não sai essas rebarbas aqui que sobraram da madeira. E como eu falei para vocês, essas rebarbinhas elas vão soltando por causa da serra da tico-tico. Pode ver que nessa madeira ela ficou mais bonitinha. Mas aqui sai bem facinho. Aí qualquer ponta que esteja soltando, tipo essa parte aqui, você pode tirar com a tico-tico. Passa a serrinha aqui, ela sai. Porque se você não cuidar, você pode espetar o dedo, por isso que é bom sempre estar de luva. Então agora eu vou lixar em volta de todas as peças, para deixar prontinho. Então, vou fazer uma montagem aqui para você ver como ficou, então, os recortes do nosso quebra-cabeça. Agora, me dei conta que faltou a mãozinha aqui do lado, então, é bom você fazer a montagem, verifica todas as peças. Esse braço vai ficar um pouquinho mais para baixo, a gente posiciona antes de finalizar todas as peças, para ver se ficou tudo certinho. Então, faltando esse detalhe da mãozinha, eu vou riscar aqui rapidinho, já corto. Então, como sobrou um pedaço de madeira dos recortes, já facilita. Aqui a gente vai riscar a mãozinha. Faz um círculo. E daí só sobe um pouquinho com o dedo aqui, ó, e diminui. Já fica certinho uma mãozinha. Então, eu vou cortar para terminar o nosso espantalho. Então, terminei a mão, olha só. É quase que o tamanho da minha mão, a mãozinha, só pra você ter noção de tamanho. Aí essa mãozinha vai ficar mais ou menos aqui. A gente vai pregar. Então, temos o espantalho já bem definido, prontinho, com todos os recortes. Quero que você dê uma olhada na sujeira que fica. Aí para quem mora em apartamento, certamente vai fazer sujeira, mas assim, a gente não constrói nada sem passar por algumas sujeirinhas, né? E faz parte, quando a gente vai criar alguma coisa, quando a gente vai fazer um trabalho, que nós não somos marceneiras, né, mulheres e homens. Eu não sou marceneira, mas eu adoro fazer essas coisas diferentes para o meu jardim. E a gente vai passar um aspiradorzinho e tá tudo certo, e daqui a pouco vai vir novas inspirações, vai querer fazer mais sujeira, mas tudo se resolve. Então, finalizada a primeira parte do nosso vídeo, se você quiser assistir até o final, você vai para a segunda parte aqui no meu canal. Já aproveita, dá um joinha, manda para os amigos e amigas, porque certamente eles também vão querer fazer essa peça para o jardim. E vocês viram que é muito fácil? É reaproveitando as madeiras que você tem aí. É muito prático, sem muita habilidade de lidar com a tico-tico, a gente também consegue. Que eu fiz do meu jeito na minha casa, para mostrar para você que de um jeito simples, você também pode fazer essa peça maravilhosa. E você pode também vender, né? Porque tudo o que eu faço, eu vendo. E é uma peça que é muito fácil de vender. Ela pode ficar na chuva e ela não vai se estragar como o MDF, porque ela é madeira.
Então agora vocês vão ficar de olho na beirada da rua, onde estiverem demolindo uma casa, vocês já vão ficar de olho. Tenho certeza absoluta que a tua consciência vai mudar a partir do momento que você olhar para uma madeira agora jogada em qualquer canto. Então, eu te vejo lá na segunda parte.